Fala pessoal, tudo bom? O meu nome é Thiago Dinato e eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a todos vocês que chegaram até aqui com a gente para conversar sobre esse curso de cirurgia guiada. Então hoje o nosso tópico é a cirurgia guiada básica. A gente vai ver um pouco as vantagens e desvantagens da cirurgia guiada, as limitações, o que a gente pode, não pode, precisa fazer dentro da cirurgia guiada. E dentro da nossa sequência de curso, a gente conversou um pouco sobre a diferença entre o Guided System GM e o EasyGuide, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa básica aí, o básico da cirurgia guiada, seguindo depois aí com o nosso curso dentro da nossa sequência. Então hoje, o porquê da cirurgia guiada? Por que a gente oferece aos nossos pacientes a cirurgia guiada? Por que a gente vai tentar utilizar cada vez mais a cirurgia guiada dentro do nosso consultório? Quais são as vantagens e desvantagens dessa cirurgia, ou dessa sequência cirúrgica, tanto para nós, cirurgiões dentistas, mas também para o nosso paciente? E, claro, quais são as limitações que nós temos dentro desse tipo de cirurgia? Claro, como qualquer cirurgia, como qualquer técnica, a gente apresenta, a gente tem alguns tipos de dificuldades, um tipo de curva de aprendizado e alguns tipos de limitações, e também aí como que a gente consegue classificar esse tipo de cirurgia. A gente vai, numa maneira básica, dividir entre unitário, parcial, total, ou entre muco suportado, dento muco suportado e dento suportado. Então, pessoal, inicialmente, por que cirurgia guiada? Por que a gente vai oferecer para os nossos pacientes e para nós mesmos, né, a cirurgia guiada? É claro que imagine um caso como esse, onde a gente tem 4 implantes, o paciente optou pela instalação de 4 implantes numa região anterior de maxila, onde esteticamente a gente tem que ter um cuidado extremamente grande. O posicionamento, uma variação de 1 ou meio milímetro vai fazer uma diferença absurda. A gente consegue ter, então, com a cirurgia guiada, uma previsibilidade nesse posicionamento de uma maneira muito mais eficiente. A gente vê que o pós-operatório, ele acaba sendo muito melhor quando a gente trabalha com uma cirurgia guiada, e a gente vai ter essa segurança em relação à estabilidade do nosso caso, trabalhando com menos abertura de retalho. Então, na grande maioria dos casos, a gente não vai ter abertura de retalho. Tem um trabalho que a gente publicou onde a gente mostra que quando não abrimos retalho, a gente tem uma maior preservação de tecido ósseo. Então imagina, eu vou preservar mais tecido ósseo, eu vou buscar um osso melhor. Por quê? Porque no software eu consigo visualizar tudo tridimensionalmente, eu consigo estabilizar melhor o meu implante buscando esse osso melhor. E claro, eu vou ter um melhor condicionamento do meu tecido muito antes. Eu vou ter um pós-operatório para o meu paciente muito melhor, a necessidade de analgésicos, de tudo vai ser muito menor quando a gente trabalha com esse tipo de cirurgia. Então vejam aqui, 4 implantes instalados na região anterior, com uma distância próxima do ideal, buscando o ideal, que a mão livre a gente dificilmente conseguiria. E aí entram outros trabalhos, a gente tem trabalhos onde se compara posicionamento de implante à mão livre com a primeira broca guiada ou totalmente guiada. A gente percebe que sim, há uma variação do que foi planejado com o que foi instalado. Então existe uma variação tanto angular como linear. Mas quando a gente compara guiado com mão livre, a nossa variação ela é absurdamente menor. Então a gente consegue ter uma precisão muito maior quando a gente trabalha com a cirurgia guiada. E aqui, quais são os princípios cirúrgicos e princípios protéticos básicos para uma reabilitação? A gente não pode pensar exclusivamente em cirurgia sem pensar em prótese. E numa reabilitação sobre implante, obviamente, a gente não consegue pensar somente na prótese sem a cirurgia. Imaginem, se eu não penso na minha prótese quando eu estou fazendo a cirurgia, o meu implante vai ficar fora de posição. Se eu não penso na minha prótese, dependendo da posição do meu implante, eu vou ter uma prótese com mais volume, menos volume, fora de posição. Então a gente tem que fazer um agregado, a gente tem que avaliar não só a parte cirúrgica, mas também a parte protética.
E aqui a gente dividiu alguns fatores onde são de extrema importância dentro desse fluxo prótese, cirurgia. Na cirurgia guiada, a gente consegue visualizar a prótese antes para fazer a cirurgia e depois finalizar a prótese. Então essa é uma das grandes vantagens. A gente consegue já ver a parte protética antes mesmo de fazer a cirurgia. Então vamos lá. Modelo de estudo, a gente faz ou deveria fazer em todos os nossos casos para quê? Para ter um enceramento diagnóstico. Claro, o meu paciente vai ter um dente a ser extraído. Eu não tenho a necessidade de fazer um enceramento diagnóstico, mas o meu dente já vai servir de referência para esse caso. Depois, o guia cirúrgico, propriamente dito. Isso vai definir a posição ideal do meu implante. Então, eu tenho que definir a posição do meu implante de acordo com a minha reabilitação protética. Como eu disse, se eu tiver esse implante inclinado ou deslocado, pode ser que a minha reabilitação protética fique longe do ideal. E isso vai dificultar ou vai diminuir a longo prazo a estabilidade desse meu caso. Depois, macrogeometria e microestrutura de superfície dos implantes, a importância disso. Então, se eu vou trabalhar com implante cônico, cilíndrico, se eu vou trabalhar com uma maior ou menor estabilidade desse implante de acordo com a sua macrogeometria. E depois a microestrutura vai definir se eu não vou trabalhar com carga imediata, o tempo médio com o qual eu vou fazer a minha reabertura, com quem trabalha com reabertura, ou a finalização ou a reabilitação protética do meu caso. Então, o tipo de microestrutura vai definir isso. Claro, como eu disse, a estabilidade primária e secundária ela está vinculada justamente com a micro e macro estrutura. Se nós vamos trabalhar com uma função ou uma carga imediata ou não, o tipo de conexão. E isso, se vocês procurarem lá, eu tenho um vídeo explicando a diferença entre os kits cirúrgicos da Neodente, onde a gente consegue conversar um pouco sobre a diferença entre as conexões. Porque se eu trabalho com uma conexão X, uma conexão CM, GM, eu consigo aprofundar o meu implante um pouco mais. Se eu trabalho com o meu implante HE, eu posso trazer ele um pouco mais nível ósseo, às vezes até supra-ósseo. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter uma perda de tecido ósseo ao redor desse meu implante. Então isso é de extrema importância. Isso vai definir o meu tipo de conexão, vai definir o meu espaço biológico. Então imaginem, se eu tenho uma conexão HE, o meu espaço biológico se dá a partir da conexão. Se eu tenho um implante GM, o meu espaço biológico ele é contado a partir da minha conexão entre pilar e prótese, porque a estabilidade dessa conexão ela me gera uma tranquilidade ou uma diminuição de bactérias nessa região. A partir daí, moldagem ou escaneamento para reabilitação no meu caso, a confecção de modelos, seja ele de gesso ou impresso, aí depende do nosso fluxo. E isso aqui também, na sequência, a nossa ideia é também ter um curso específico sobre digital, então as diferenças do digital comparado com o analógico. Uma reabilitação temporária, em alguns casos nós vamos trabalhar com provisório, em outros a gente vai, enfim, não vai fazer carga imediata, vai depois fazer diretamente a nossa reabilitação definitiva. As possibilidades dos materiais reabilitadores que nós temos hoje, então o que vai definir esse meu material reabilitador, se nós vamos ter a necessidade de trabalhar com um coping para esconder o meu substrato, ou se eu tenho um bom substrato, enfim, toda essa sequência ela tem que ser definida nesse fluxo cirúrgico protético, ou protético cirúrgico protético. A adaptação, então claro, se a gente vai trabalhar com uma prótese cimentada ou parafusada, isso é de extrema importância. Imaginem, no momento que eu for planejar o meu caso, certo? Se eu quero trabalhar com uma prótese cimentada numa região anterior, eu posso deslocar a emergência do meu implante para a incisal, correto? Prótese cimentada, emergência do implante na incisal. Agora, se eu vou trabalhar com uma prótese parafusada, é impossível, não posso. Por quê? A emergência do meu parafuso sairia na incisal. Então eu tenho que deslocar a emergência desse meu implante, do parafuso da minha prótese, muito mais para a região de cíngulo. Então isso vai definir, imaginem, a minha reabilitação final protética vai definir a posição do meu implante lá atrás. Então por isso que todo esse fluxo
protético cirúrgico, protético, ele é de extrema importância em todo o planejamento do meu caso. E claro, depois uma manutenção regular de tudo isso. Mas o que eu considero dentro de toda essa sequência, a parte mais importante? O posicionamento ideal do meu implante. O posicionamento ideal do meu implante vai me garantir uma tranquilidade em relação à reabilitação, mas não só isso, em relação à manutenção dessa reabilitação a longo prazo. Então isso é de extrema importância. Imagina, se eu tenho um implante bem posicionado, eu tenho uma tranquilidade que esse implante vai ter uma boa reabilitação sobre ele, eu não vou ter uma parede muito fina, por exemplo, de uma cerâmica. Isso me garante que a chance de fratura disso é menor. Eu tenho uma reabilitação num caso total, por exemplo, com a emergência dos meus parafusos em posição correta. Eu não tenho que angular pilar, eu não tenho que, enfim, partir para artimanhas onde eu consiga corrigir esse problema no meu posicionamento. Então, o posicionamento ideal, ele não é simplesmente pontual para a minha cirurgia. Ele é para a minha cirurgia, mas também para a minha reabilitação imediata, quando eu for fazer a minha reabilitação, mas a manutenção disso a longo prazo. Existe uma diferença absurda quando eu trabalho com um caso onde o implante foi bem posicionado ou num caso onde o meu implante foi mal posicionado. Daqui a pouco o que foi mal posicionado eu vou ter que reabilitar esse paciente diversas vezes num período que no outro bem posicionado, uma coroa, por exemplo, ou uma prótese, ela estaria resolvido por um bom período de tempo. Então, o posicionamento ideal do meu implante, através da cirurgia guiada, ele vai ser otimizado, correto? O meu bom planejamento, um enceramento, a posição final do meu dente, da minha reabilitação, vai guiar a posição do meu implante e a posição do meu implante, através da cirurgia guiada, ela vai me dar uma previsibilidade muito maior para o meu caso. Então a gente consegue ver que quando eu trabalho com uma cirurgia guiada, com um bom posicionamento do meu implante, a abertura de retalho vai me dar aquela estabilidade que eu comentei. Existem trabalhos que mostram que uma cirurgia sem retalho me traz menor perda de tecido ósseo. Ótimo! Posicionamento bom do meu implante com menor perda óssea é tudo que a gente quer. Quando eu tenho a necessidade de um enxerto simultâneo, eu posso abrir o retalho, instalar o meu implante na posição ideal, com uma cirurgia guiada, e assim mesmo trabalhar com cirurgia guiada, abertura de retalho e enxerto simultâneo. Ou ainda em extrações múltiplas ou extrações simultâneas. Imagine, um caso total. Hoje, cada vez mais comum dentro do nosso consultório são casos onde o paciente vem com dentes, com necessidade de extração para uma reabilitação total. Cada vez menos a gente recebe pacientes já desdentados. Então imagine, caso onde o paciente tem múltiplas exodontias, enfim, indicadas, a gente tem como selecionar alguns dentes para extrair, manter outros num primeiro momento, estabilizar o meu guia, ou seja, esse guia vai ser apoiado sobre dente, ele é mais estável, e ter o posicionamento ideal do meu implante. Então a gente consegue, em praticamente todos os casos, em todas as situações, trabalhar com guia cirúrgico buscando essa boa posição do meu implante e buscando uma boa estabilidade do nosso caso a longo prazo. Então quando a gente compara a cirurgia com retalho e a cirurgia sem retalho, o que a gente enxerga de diferenças ou de uma comparação direta entre uma e outra? A cirurgia guiada, a gente vai, na maioria dos casos, trabalhar com a não abertura de retalho, mas como eu comentei, isso pode ser uma possibilidade. A gente vai reduzir o tempo cirúrgico. Então, óbvio, uma cirurgia guiada, ela tende a ser muito mais rápida do que uma cirurgia à mão livre. Isso é óbvio, o posicionamento ele já foi pré-definido dentro do software, a gente não tem que, na hora, definir, não, tem que inclinar para mesial, inclinar para distal. Então, isso é de extrema
importância e a gente encurta muito o tempo cirúrgico nesses nossos casos. O pós-operatório para o nosso paciente é incomparável. Num caso onde nós temos 1, 2, 3 implantes, a gente não tem necessidade de abertura de retalho, uma cirurgia guiada vai ser 5 minutos, 10, 15 minutos, o paciente vai sair muito mais satisfeito, ele vai ter um pós-operatório muito melhor, ele vai ter necessidade de menos medicação pós-operatória. Então a gente usa isso não só como uma ferramenta cirúrgica para nós, para a gente ter uma posição melhor do nosso implante, mas também para valorizar por parte do nosso paciente uma melhor sequência aí no nosso tratamento. Além disso, é óbvio que, como eu comentei, quando a gente consegue manter e trabalhar toda a nossa sequência através de uma cirurgia guiada, a gente vai ter posição melhor, menos sangramento transcirúrgico, a gente vai ter a necessidade de abertura de retalho definida caso a caso, mas em muitos casos a não necessidade, e uma melhor estabilidade do nosso implante, justamente porque dentro do software a gente consegue avaliar e posicionar esse implante de uma maneira mais eficiente. E claro, essa imagem é uma cirurgia médica, não é uma cirurgia odontológica, mas se a gente perguntasse para você, imagina eu perguntando para ti, o que tu prefere? Fazer uma cirurgia onde a gente vai fazer um corte, a gente vai fazer uma abertura grande de retalho, ou eu posso fazer essa mesma cirurgia através de um vídeo? É claro que a nossa seleção como paciente numa cirurgia médica, ela com certeza vai envolver uma decisão por parte de uma cirurgia menos invasiva, com uma intervenção menor. Então, essa é a dúvida que a gente tem que deixar para o nosso paciente resolver. É claro que se a gente tem essa possibilidade, a gente consegue não convencer, porque eu não acho que seja esse o caminho, mas explicar as vantagens, não só por parte odontológica, da questão de reabilitação, tudo que eu comentei, mas também pelo pós-operatório do nosso paciente. Então, as vantagens dentro da cirurgia guiada que eu comentei envolvem a realização do retalho, que a gente pode evitar na maioria dos casos, o menor tempo cirúrgico, um melhor pós-operatório. Muitas vezes uma equimose ela pode ser evitada pela não abertura de retalho e a cirurgia guiada vai nos proporcionar ou vai facilitar isso em muitos dos casos. A menor perda óssea que eu comentei, que ela está muito ligada à abertura de retalho. Um dos principais, no meu ponto de vista, o posicionamento adequado do nosso implante. Função imediata em muitos dos casos, justamente porque nós buscamos um melhor osso, nós buscamos uma melhor estabilidade desse implante, a gente consegue trabalhar com uma função imediata em mais casos. A invasibilidade, né? Nós vamos ter uma técnica muito menos invasiva comparado com uma técnica convencional e com uma previsibilidade muito alta. Como eu comentei, quando a gente observa artigos que comparam as duas técnicas, a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior no posicionamento do nosso implante com uma cirurgia guiada. E o principal, um protocolo cirúrgico muito simples. Como vocês viram na aula anterior, onde a gente compara os dois kits, tanto em um como em outro, a gente consegue ter um protocolo cirúrgico muito simples. Isso nos facilita a cirurgia, nos acelera o nosso processo e a gente consegue aí ter, às vezes, até mais tempo para atender mais pacientes, para, enfim, ter tempo livre, a gente aí define o que a gente faz com essa sobra aí que a gente pode ter em relação ao tempo. Então, quando a gente fala de limitações, o que a gente tem que levar em consideração? Um correto planejamento reabilitador é extremamente importante. Então, como eu falei, se a gente tem uma prótese mal posicionada, com uma inclinação do dente incorreta, e a gente utilizar ela para
a confecção do meu guia, ou seja, ela vai servir de base para o posicionamento do meu implante, a gente já começou mal, a gente já iniciou errado. A gente vai ter o nosso implante posicionado de acordo com aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, né? Deixou de fazer um bom enceramento e um bom planejamento reabilitador. Obviamente, como qualquer técnica, ela envolve uma curva de aprendizado. Não é na primeira cirurgia que a gente vai conseguir ter um resultado espetacular. A gente vai ter uma curva de aprendizado, a gente vai aprender a lidar com o kit, a gente vai aprender a lidar com o guia de broca, se for o NGS, ou com o stop de brocas, com o kit do EasyGuide. A gente vai aprender a conversar com quem for planejar o nosso caso. Se não for nós mesmos, a gente tem essa possibilidade de planejar os próprios casos ou delegar isso a alguém. Então imaginem, a gente vai aprender nessa curva, nesse aprendizado ao longo do tempo, a ter essa troca de informações com quem está fazendo o nosso planejamento. Múltiplas exodontias já foi um problema maior. Hoje a gente consegue vincular múltiplas exodontias com manutenção de alguns elementos dentários e apoiar o nosso guia em dentes. A gente consegue extrair virtualmente de uma maneira um pouco mais segura do que antigamente para estabilizar o nosso guia em outros dentes. Mas claro, se nós temos um caso com dentes muito periodontalmente, enfim, abalados, com muita mobilidade, onde a gente não tem uma estabilidade desses dentes e todos vão ser extraídos, às vezes isso pode gerar uma dificuldade um pouco maior no nosso caso. Uma borda alveolar reduzida, então claro, se nós temos aquela lâmina de faca, um osso muito fino e longo, imaginem, se a gente faz uma cirurgia convencional, já é um caso difícil, a gente muitas vezes tem que entrar com a broca um pouco inclinada e corrigir o posicionamento dela. Num caso guiado, onde a gente gostaria de trabalhar com uma cirurgia sem retalho, isso dificulta bastante. A gente tem que ter um osso um pouco mais regular para que a broca não bata naquele osso e desvie. Que aí a gente vai ter um desvio um pouco maior nesse tipo de caso. A gente tem que ter um cuidado com o guia cirúrgico, então pode ocorrer fratura do guia, claro. Pode haver a necessidade de algum ajuste do guia, se a gente coloca ele em posição, como nós vimos na aula anterior, a gente coloca ele em posição, a gente vê que ele não está bem adaptado, ele tem uma distância na janela de inspeção entre dente e guia. A gente adapta internamente, bom, adaptou, ok. Agora, se a gente começa a desgastar demais esse guia, a gente não sabe bem onde está o erro, aí a gente começa a ter um risco de fratura desse nosso guia. Em alguns casos, a gente pode ter um tempo maior entre a consulta inicial e a cirurgia, porque nesse meio tempo nós temos a necessidade de confecção do guia. Então, claro, chegou aquele paciente numa urgência, hoje eu tenho que fazer hoje? Bom, eu não tenho como trabalhar com guia cirúrgico. Mas, quando a gente tem a possibilidade de, enfim, planejar esse caso, a gente consegue fazer sem problema nenhum. Então, assim, eu diria que se é uma urgência que tem que ser realizada em 1-2 dias, não dá. Agora, se eu consigo ter um bom relacionamento com, enfim, alguém que planeje, com alguém que faça a impressão desse guia, às vezes em 3-4 dias a gente consegue até entregar um guia pronto já, sem problema nenhum. Claro, a manipulação de tecido mole, ela fica um pouco mais limitada. Então, ou eu abro o retalho, faço uma cirurgia retalho aberto, ou eu faço ela fechado e depois abro o retalho para fazer uma manipulação de tecido mole. Mas, dependendo do caso, esse enxerto de tecido mole, por exemplo, ele pode pode levar o paciente a uma imagem errada da cirurgia guiada. Se a nossa ideia inicial era fazer sem retalho e a gente vai ter que abrir retalho para fazer a manipulação de tecido mole, isso às vezes pode gerar essa dificuldade por parte do paciente de entender, mas claro, sempre explicando que o posicionamento do implante é a parte mais importante da nossa cirurgia, da nossa reabilitação sobre implante, e isso sem dúvida a gente consegue entregar com o guia cirúrgico. A distância interdental e a abertura bucal. Claro, se nós temos um paciente que tem necessidade de instalação do implante num segundo molar, com uma abertura limitada, lembre, as brocas são mais longas. Às vezes com uma broca tradicional a gente já tem difícil
acesso, imaginem com uma broca longa. Então isso também pode ser uma dificuldade. Região posterior, principalmente, a gente tem uma dificuldade grande em relação a esse tipo de abordagem, porque a broca, por ser mais longa, acaba dificultando bastante esse nosso caso. Então, uma classificação básica que a gente faz seria muco suportado, basicamente casos totais ou casos onde nós temos poucos remanescentes. Quando a gente parte para casos dento-muco suportados, a gente vai ter casos unitários, casos imediatos unitários, onde a gente tem a necessidade ou não de exodontia, casos parciais dento-suportados, onde a gente tem dentes bem distribuídos que vão nos possibilitar o apoio do nosso guia totalmente sobre dentes, ou caso onde nós temos um extremo livre e o extremo livre pode diminuir a estabilidade do nosso guia. Nesses casos a gente apoia dente e tecido e às vezes utiliza o pino de fixação, mesmo que nós utilizamos nos casos muco suportados, nós utilizamos nesses dento-muco suportados justamente para ajudar na estabilidade dos nossos guias. Então aqui a gente vê justamente imagens dessa classificação ou desses tipos de guias cirúrgicos. Nós temos os guias muco suportados, como eu comentei, com a utilização dos pinos de fixação, eles que vão nos ajudar a estabilizar o guia em posição. Dento suportados, onde o guia ele é totalmente apoiado em dente, a gente tem um controle muito maior e quando a gente avalia trabalhos comparando dento suportado e muco suportado, obviamente o dento suportado tem uma estabilidade maior. Então, numa curva de aprendizado, o dento suportado ele é mais fácil de executar do que o muco. O muco a gente tem que ter cuidados um pouco maiores para a nossa sequência cirúrgica e de planejamento. E o dento muco suportado, que nada mais é do que uma junção dos dois, onde eu tenho dentes, ou seja, um escaneamento dos dentes e da mucosa é importante, e a mucosa vai nos ajudar nesse apoio. Então, o pino de fixação auxilia. Ele vai nos auxiliar a fixar o guia justamente naquela parte, naquela porção do guia onde ele é apoiado em mucosa. E aqui a imagem, o arquivo STL, o arquivo do desenho do guia de cada um deles. Então, muco suportado, totalmente apoiado em mucosa com os pinos de fixação. Dento suportado, totalmente apoiado em dentes, apenas com a anilha onde nós vamos trabalhar com a instalação do implante. E a combinação dos dois, dento muco suportado, que nós temos a combinação de ambos. No guia muco suportado, nós temos uma divisão. Nós podemos fazer ele em dupla tomografia ou duplo escaneamento. Nós vamos ter a aula específica de guias muco suportados, onde nós vamos dividir em dupla tomografia e duplo escaneamento. Então, no guia muco suportado, dupla tomografia, lembrando, prótese e paciente na primeira, apenas prótese na segunda. A primeira tomografia, quando nós vamos trabalhar com o duplo escaneamento, então muco suportado, duplo escaneamento, o que nós temos que fazer? Um afastamento labial para que na tomografia nós consigamos enxergar dentes e aí sim fazer o escaneamento da prótese e conseguir fazer esse tipo de união. Então é importante que duplo escaneamento no guia muco suportado nós façamos a tomografia com o afastamento labial e o paciente com a prótese. Lembrando, a prótese tem que estar, ou o guia, o enceramento tem que estar com a posição adequada dos dentes. Dento suportado, nós vamos ter o escaneamento intraoral ou o escaneamento de um modelo a partir de uma moldagem, o modelo de gesso. Então, nós podemos ter um arquivo STL, preto e branco, arquivo PLY, colorido. A partir do escaneamento intraoral ou do modelo, a gente vai fazer a união dessa imagem com a tomografia e a partir daí partir para o nosso planejamento. Um cuidado que nós devemos ter ou pedir para o centro de radiologia nesse tipo de caso é evitar
que a tomografia seja realizada com o paciente em oclusão. Não que isso impossibilite a realização do nosso guia, mas é mais fácil a união dentro do software do paciente em desoclusão do que ele em oclusão. Isso nos garante uma melhor conferência da união dessas imagens e uma adequada união dessas imagens é o que vai nos permitir que nós tenhamos uma boa estabilidade no nosso guia e tenhamos o correto planejamento dentro do nosso, da nossa prática, né, da nossa cirurgia. Então, é importante esse tipo de abordagem. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. A nossa sequência agora, nós vamos conversar um pouco a partir disso do software. Nós vamos conversar sobre essa divisão, essa classificação com cada um desses tipos de guia. Muco suportado, dento muco suportado e dento suportado. Então, até a próxima e muito obrigado.